Eu vou falar só isso. Duas bruxas de uma organização chamada Wingbind são designadas a cuidar de um garoto que foi infectado por um dragão. E por causa dessa infecção, ele é diariamente perseguido por dragões que matam humanos. E de como eu estou falando? Sim, Burn the Witch. Nesse vídeo eu irei falar o que eu achei desse mangá que faz parte do mundo de Bleach, o spin-off de Bleach. Bem, Burn the Witch é um mangá de 4 capítulos, escrito e desenhado por Tite Kubo, e sim, aquele cara mesmo que fez Bleach. E por causa disso eu acho que muitas pessoas podem adorar e muitos podem odiar, já que Kubo é muito 8 ou 80. Burn the Witch começou sendo lançado como um one shot, mas depois de um tempo conseguiu ser lançado como mangá, filme e depois virou anime. Se feitiços só funcionam com idiotas, então prefiro ser aquela que lança magia. A história nos apresenta Nini e Noel, as duas protagonistas centrais da história. E isso eu achei bem ousado da parte do Tite Kubo. Fazer uma protagonista em um mangá shonen já é bem difícil, agora duas é de se arriscar bastante. Noel e Nini são duas bruxas que fazem parte de uma agência chamada Wingbind. Essa organização tem o objetivo de controlar dragões. Sim, nesse mundo existem dragões que são extremamente perigosos para a humanidade. Por isso tem essa agência para conter essas criaturas. Eu não sei se são dragões realmente, já que muitos têm formas de animais normais. Não sei se é dragão. Ô Sushi! Fica calmo, por favor! A história se passa em Londres. Só que ao mesmo tempo existe uma outra Londres, uma Londres reversa. E é nessa Londres reversa que acontecem coisas. Pessoas da Londres normal podem ser atacadas pelos dragões, só que elas não veem. Mas na Londres reversa, os cidadãos de lá podem ver. Uma lei super importante nesse mundo é que se por acaso um cidadão tiver qualquer contato com um dragão, ele acaba sendo infectado. E por causa dessa infecção, a pessoa pode ser perseguida por dragões que matam humanos. Então é proibido trocar em dragões nesse mundo. E nisso é apresentado nosso outro protagonista, chamado Balgo. E esse Balgo é um humano meio dragão, que por causa de uma mordida de um dragão que ele se envolveu. Para resolver isso, quem se responsabilizou por Balgo é a Wingbind. E por causa disso, Noel e Nini viraram babás de Balgo, para que nada de mal aconteça com ele. E a história se molda inteira em cima disso, com Nini e Noel lutando contra dragões e pessoas de outras agências para ajudar Balgo. E o enredo é basicamente isso. É uma história de atualmente 4 capítulos, então é só uma aventura bem rapidinha. Agora, o que eu achei da história? Bem, é uma história leve, por esse começo não me animou muito não. Essa história sofre do mesmo modo de Bleach, que é que o Tite Kubo adora botar um monte de personagens e não desenvolver nenhum. E por causa disso você não espera nada dos personagens, apenas sua personalidade habitual. Agora eu vou falar o que eu achei dos personagens de Burn the Witch. E minha nossa, a quantidade de personagens ruins desse mangá é impressionante. Tipo, na minha opinião, os 3 protagonistas são bem ruins. A Nini, que é a primeira protagonista, tem um grande objetivo de conseguir prestígio para se juntar aos Sabres, que é uma patrulha das ruas de Londres. Nini é aquela típica personagem agitada e gritando. E uma grande prova disso é que a maioria dos seus balões de fala são balões de gritos. E isso pra mim é muito chato. Personagens assim são muito usados para colocar humor na obra. Mas Burn the Witch é um mangá que não tem a menor graça. E outra coisa é que nessa história tem outro personagem esquentado que adora gritar. E você ter 2 personagens que são iguais é bem ruim. Você luta pelo dinheiro e eu luto pela glória. Mas a gente finge que faz isso pela sociedade. A Noel pra mim é nada. Diferente da Nini, que tem um pouco de carisma, a Noel não tem nenhum. A Noel é aquela outra típica personagem que tem uma personalidade que pra mim é a pior. Ela é basicamente aquela personagem de anime peituda, que a graça dela é ser peituda. E é isso que acontece no mangá, me comprovando. O Tite Kubo já fez isso com a Orihime e comete o mesmo erro nessa. O Balgo. O que falar do Balgo? O Balgo é o pior personagem dessa história. É um tarado, sem carisma nenhum, simplesmente que se resume a querer ver a Noelle pelada e pelo amor. Mais um com, é sério. Durante a história inteira ele não mostra nenhum outro aspecto de personalidade, nem quando a história deu a entender que seria a dele brilhar. Agora um personagem que eu achei o menos pior foi o Bruno. Ele é um personagem que só aparece no ato final da história, roubando a cena. Ele basicamente só aparece para eliminar o Balgo. E eu adorei isso nele.
O final de Burn the Witch é muito anticlimático. Eu vou contar o que acontece. Nini e Noel e Bruno estão lá batalhando com um dragão enorme, tendo uma grande dificuldade, usando praticamente tudo para tentar derrotar. E por causa disso você acha que será uma grande final. Só que não, de uma hora para outra, no virar da página, o dragão é derrotado. Um raio. Eu não sei se o Tite Kubo queria fazer uma quebra de expectativa, se ele não queria que seus personagens vencessem um dragão super poderoso com o poder da amizade ou outra coisa assim. Mas para mim não funcionou. Então, o que eu achei da história? Eu achei uma história legalzinha. Nada demais. Se eu fosse dar uma nota para a história, daria uma nota 6,5. Como eu sinto que essa história não é nem o pingo do iceberg, e certamente o Tite Kubo irá explorar esse mundo de Burn the Witch, acho que a nota pode aumentar. E foi isso que eu achei de Burn the Witch. Não se esqueça do like, e valeu e tchau!